Olá, crianças! Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Nós vamos corrigir as atividades de 27 a 31 de julho. Essa semana foi de estudo intensivo, ou seja, vocês fizeram atividades que reforçam habilidades trabalhadas nesse segundo bimestre. Vamos lá? Em matemática, vocês fizeram atividades desse livro, nosso livro de matemática. Página 49, esferas e círculos. Os objetos parecidos com a bola de futebol têm formato esférico, então vocês deveriam observar aí os objetos. E depois aí embaixo, os objetos parecidos com disco de dardos têm formato circular. Embaixo tinha uma sugestão de atividade. Que tal usar massa de modelar e construir objetos que lembrem o formato de uma esfera? Página 51. Aí vocês relembraram sobre o cilindro. A professora Adriana pediu a Pedro, Marina e Dudu que desenhassem objetos que lembram o formato de um cilindro. Então, eles desenharam aí. Vocês deverão observar e responder as perguntas. 1. O que você acha parecido entre os formatos dos objetos desenhados pelos três amigos? Era uma resposta pessoal, mas vocês observaram que todos apresentam uma parte redonda, tá vendo? Nas extremidades. 2. Como você descreveria um cilindro para alguém que não conhece essa figura? Também era uma resposta pessoal. 3. Desenhe outros objetos com formato cilíndrico. Então, vocês poderiam observar aí na casa de vocês. Que outros objetos têm essa forma de cilindro? Página 52. O cone. Em seguida, a professora Adriana pediu aos alunos que desenhassem objetos que lembram o formato de um cone. 1. O que você acha parecido entre os formatos dos objetos desenhados pelos três amigos? Era uma resposta pessoal, mas vocês devem ter observado que sempre tem a forma arredondada em uma das extremidades. 2. Como você descreveria um cone para alguém que não conhece essa forma? Era uma resposta pessoal também. 3. Desenhe outros objetos com formato de cone. Olha aí na sua casa, pensando nos objetos que você já conhece. Quais outros têm esse formato? Página 60. Dona Sônia pediu a seu filho Marcos que conferisse a quantidade de diferentes botões para saber o tipo que há menos. Vamos lá, então? A. O que há menos, pessoal? Botões amarelos ou azuis? Botões azuis. B. O que há menos? Botões vermelhos ou verdes? Botões vermelhos. C. Que há menos? Botões roxos ou marrons? Botões roxos. D. O que há menos? Botões cinza ou cor-de-rosa? Tem a mesma quantidade. 2. Aqui vocês deveriam desenhar 15 botões azuis. Página 61. Vocês deveriam contar, pessoal, quantas pessoas há em cada cena. A. Na estação, quantas pessoas? 16. B. Na praia, 17. C. No parque, 18. Página 64. A professora de Marta pediu ajuda para guardar os palitos de sorvete que seus alunos usam nas atividades. Marta resolveu fazer massinhos de 10 palitos, que amarrou com barbante. Então, em cada massinho, a gente deveria lembrar disso, tem 10 palitos. Escreva em cada quadro a quantidade de palitos em cada fileira. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Nós fomos andando de 10 em 10, sempre aumentando um massinho com 10. Página 65. Veja o quadro numérico que a professora de Marcos fez para pendurar na sala de aula. Ela usou as cores azul e vermelha para escrever os números. 1. O que será que ela quer que seus alunos observem?
que o número assume valor diferente dependendo de sua posição. O que ela colocou de azul, pessoal, está representando a unidade. E o que ela representou de vermelho está representando a dezena. 2. Alguns números do quadro foram cobertos. Então, vocês deveriam escrever que números são esses. 13, 74, 26, 98, 32, 87, 70, 49, 55 e 81. Página 70. Leia cada uma das situações a seguir e resolva de seu jeito. A. Em um jogo, Lúcia fez 15 pontos e Júlia marcou 19. Quem fez mais pontos? Quantos a mais? A Júlia, porque o 19 é maior. Quantos a mais, pessoal? Do 15 até chegar no 19, são 4 números, né? Então, a Júlia fez 4 pontos a mais. B. Jonas tem 29 figurinhas e Marcela tem 21. Quem tem menos figurinhas? Quantos a menos? A Marcela tem menos, porque ela tem 21 e 21 é menor do que 29. Quantos a menos? Do 21 até chegar no 29 são 8 números, então ela tem 8 a menos. Pedro tem 18 bolinhas de gude e Carlos tem 12. Quantas bolinhas Pedro precisa dar a Carlos para que os dois fiquem com a mesma quantidade? Pedro precisa dar 3 bolinhas para Carlos e assim cada um ficará com 15. 2. Formule um problema que tenha relação com a escrita. 14 menos 10 e dê o resultado. Então, aqui vocês poderiam inventar qualquer situação, problema, mas usando essa continha, tá bom? E o resultado seria 4. Página 76. Na turma de Marta, os alunos fizeram uma votação das atividades preferidas de cada um e anotaram os resultados em uma tabela. Então, vocês deveriam observar com atenção essa tabela para responder as perguntas. A. Qual a atividade preferida dessa turma? Jogar futebol, porque observando aqui na tabela, nós vemos que jogar futebol teve mais votos. B. Quantos votos o jogo de futebol teve a mais do que o videogame? Vamos observar? Futebol teve 11 votos, videogame teve 8. Do 8 até chegar no 11, foram quantos votos a mais? 3 votos a mais. C. Qual atividade ficou em terceiro lugar nessa votação? Em terceiro lugar, ficou brincar de bonecas. D. Se todas as crianças votaram e não houve faltas no dia da votação, quantas crianças há na turma de Marta? O que vocês deveriam fazer? Somar, juntar todos esses números, que deu 35. Agora, nós vamos corrigir língua portuguesa. Nesta semana, as atividades foram realizadas no caderno. A atividade de segunda-feira foi um ditado de palavras, de animais. Vamos lá? O primeiro animal, formiga. 2, caranguejo. 3, avestruz. 4, besouro. 5, cachorro. 6, elefante. 7, leão. 8, mosquito. 9, pinguim. E 10, tamanduá. Terça-feira. Era a escrita de um trecho de cantiga. Vocês escreveram no caderno a primeira estrofe dessa cantiga, que era Pombinha Branca, o que está fazendo? Lavando a roupa do casamento. E vocês deveriam escrever, então, vou me lavar, vou me trocar, vou na janela para namorar. Ficou desta maneira.
Quarta-feira, leitura e interpretação de texto. Vocês deveriam ler esse texto com muita atenção e, com base nele, responder essa pergunta: como os buracos feitos pelas minhocas ajudam a melhorar o solo? Lendo com bastante atenção, vocês encontrariam a resposta aqui. Os buracos que ela faz na terra ajudam a arejá-la e permitem que a água circule melhor por ali. Além disso, o seu cocô é cheio de nutrientes que enriquecem o solo. Então, vocês deveriam copiar a pergunta no caderno e colocar a resposta. Quinta-feira, segmentação de texto em palavras. Vocês receberam esse poema, só que todas as palavras estão juntas. Vocês deveriam, então, reescrever colocando os espaços adequados entre as palavras. Vamos ver como ficou? Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Observem bem os espaços entre as palavras. Segunda parte. Quer ver a foca comprar uma briga? É espetar ela bem na barriga. Lá vai a foca toda arrumada, dançar no circo pra garotada. Observem os espaços colocados entre as palavras. Terceira parte. Lá vai a foca subindo a escada, depois descendo desengonçada. Quanto trabalha a coitadinha para garantir sua sardinha. Na atividade de sexta-feira, vocês deveriam olhar com atenção esse texto e identificar a ordem correta dos marcadores de tempo e sequências de ações apresentadas nesse trecho de conto. Lembrando que vocês não precisariam copiar aquele trecho de conto, somente colocar o título, identificar marcadores de tempo e sequências de ações em trecho de conto e colocar até o número 5. Então, vamos lá ver qual que é a ordem correta que esses marcadores e sequências de ações apareceram no texto? Primeiro, era uma vez. Segundo, numa noite. Terceiro, só por aquela noite. Quarto, enquanto isso. E 5, um dia. Então, dessa forma faria sentido no texto, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais!